Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Cosme, mais uma vez, né? Nós hoje vamos falar sobre a RETAP da segunda E de Matemática, né, do nono ano. Então vamos lá, começar? Então a gente vai fazer a seguinte abordagem. Temos como promoção, na primeira questão, no caso, como promoção para incentivar o uso do seu táxi, Joaquim cobra R$ 10 por quilômetro rodado, com um desconto de R$ 5 no final do percurso, sabendo que a quantia Y em reais a ser recebida pela corrida pode ser calculada pela fórmula Y igual a 10x menos 5, onde x representa o quilômetro rodado. Julgue as afirmações a seguir, assinalando verdadeiro, V para verdadeiras e F para falsas. Então, nesse caso, foi colocado aqui para vocês. Vocês viram o resultado, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Nós vamos analisar cada uma das afirmações. Então, nesse caso, temos o seguinte. Primeira afirmação. Né? A lei da função é y igual a 10x menos 5, onde x, variável independente, né, representa o quilômetro rodado e y, variável independente, a quantia em reais a ser recebida pela corrida do táxi. Então, a primeira afirmação é: se Joaquim rodar 500 metros com seu táxi, terá prejuízo em sua corrida. Então, a gente observa o seguinte: ele está sendo quilômetro, ele não está dando dado em metro, então a afirmativa é dada em quilômetros. Então aqui ele falava 400 metros, vou transformar para quilômetros, 400 dividido por 1000 vai dar 0,4 quilômetros. Y vai ser igual, substituindo na equação, que é essa aqui, a lei de formação, y é igual a 10x menos 5, y vai ser igual a 0,4 menos 5. 10 vezes 0,4 dá 4, menos 5 dá menos 1, ou seja, a afirmativa ela é verdadeira. Se ele rodar apenas 400 metros, a afirmativa vai ser verdadeira. Ele terá de verdade um prejuízo. Segunda afirmação. Né? Para percorrer 500 metros, ou seja, x igual a 0,5 quilômetros, Joaquim não terá lucro nem prejuízo. Y vai ser igual a zero. Ou seja, o 500 metros vai ser transformado em 0,5. Y vai ser igual a 10 vezes 0,5 menos 5. 10 vezes 0,5 vai dar 5. Menos 5 dá 0. Então a afirmativa ela é verdadeira. Ok? Terceira afirmação. Para corridas inferiores a 0,5 quilômetros, ou seja, menores, x menor do que 0,5, Joaquim terá lucro na corrida. Vamos verificar aqui. Ó. Para ter lucro, y tem que ser maior que zero, certo? Onde, substituindo x, 10x menos 5 tem que ser maior do que zero. Tiro esse y, coloco essa expressão, montando uma inequação. Eu resolvendo essa inequação, eu vou ter o seguinte, eu vou reduzir o 5 para o segundo membro, ficaria 10x maior do que 5, passo 10 para lá dividindo, x vai ser maior do que 0,5. Ou seja, para ele ter lucro, a quilometragem tem que ser maior do que 0,5 km, ou seja, maior do que 500 metros. Então a afirmativa ela é falsa. Então ele vai ter prejuízo se for menor do que 0,5. E a quarta e última afirmação da primeira questão é a seguinte: para levar um cliente de sua casa, de sua residência até o seu trabalho, Joaquim percorreu uma distância de 800 metros, ou seja, 0,8 quilômetros, recebendo R$ 8 pela corrida. Seria R$ 8 se ele não tivesse dado um desconto de 5, né? Então, substituindo na lei de formação, como é essa aqui, ó, y é igual a 10x, menos 5, substituindo os valores de x igual a 0,5 e y será igual a 8. Vamos ver se é verdade? Tá? Se isso for igual a 8, y é igual a 8, então ficaria 10 vezes 0,8 menos 3. Ou seja, 10 vezes 0,8 dá 8, menos 5 dá 3. 8 não é igual a 3, então a afirmativa ela é falsa. Então, a primeira afirmativa foi verdadeira, a segunda afirmativa também foi verdadeira, a terceira e a quarta afirmativas foram falsas. Então, a sequência vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, ok? Verificado. Vamos partir para a próxima questão. A questão número 2.
que diz o seguinte: a troposfera é a camada da atmosfera mais próxima da crosta terrestre, onde vivemos e respiramos. Essa camada vai do nível do mar, a altitude zero, né, até 12 mil metros de altura aproximadamente. Nela ocorrem os fenômenos climáticos, como as chuvas, a formação de neve, né, de nuvens e a neve. Os aviões de transporte de cargas e passageiros voam nessa camada. Na troposfera, a variação média da temperatura atmosférica, T, na maiúsculo, né, com a altitude H, tem um comportamento linear, conforme mostra o gráfico abaixo. Então, ele apresenta um gráfico para a gente nessa questão. Então, você observa que, nesse caso, o que ocorre? Ele começa lá no 15, ou seja, onde ele intercepta o eixo Y, no 15, e vai decrescendo, passando no ponto, né, 30 sobre 13, que dá aproximadamente 2,3, né, e vai descendo. Então, ela vai, quanto mais alto, maior a altura, menor a temperatura. Então, está assim, ó, ao nível do mar, x é igual a zero, altura zero, a temperatura é de 15 graus, em média. E vai descendo. Né? Quanto maior a altura, menor a temperatura. Beleza? Feita essa análise, né, inicial, vamos começar a analisar o gráfico propriamente dito. Na letra A, então, analisando o gráfico, né, que continua na questão, escolha a opção que completa as afirmações abaixo. A temperatura atmosférica ao nível do mar é de... Então, lembrando que isso daqui é em média, tá, gente? Então, quando você olha para o gráfico, você vê aqui, ó, o que você observa? Ao nível do mar, a altura é zero. Então, altura zero, temperatura de 15 graus centígrados, em média. Ou seja, o gráfico, nesse caso, é aonde intercepta o eixo Y. Altura zero, temperatura 15. Então, a nossa resposta vai ser, de cima para baixo, a quarta alternativa de 15 graus. Então, logo, a temperatura atmosférica ao nível do mar corresponde a altitude igual a zero. Né? Do gráfico, tem-se que T é igual a 15 graus centígrados, ok? Lembrando, né, em média, certo? Por exemplo, nos países mais equatoriais ou tropicais, essa temperatura média não vai ser de 15 graus, vai ser maior, né? Mas, dizendo assim, quando se fala nesse sentido, a temperatura em toda a crosta terrestre, né, na troposfera, no nível do mar, vai ser a média de 15 graus. O próximo, na letra B, ele faz a seguinte coisa. Na altitude 2,5 km, a temperatura atmosférica é... Então, olha só, eu cheguei aqui, logo no início eu comentei. Se eu pegar e dividir 30 por 13, né, que é esse ponto de interseção do gráfico com o eixo X, dá aproximadamente 2,3. O valor que ele está colocando aqui, ele é maior do que 2,3. Significa dizer que ele está à direita, né, do 30 sobre 13. Ou seja, o gráfico vai estar, o ponto correspondente ao valor de y, o valor da função, vai estar abaixo do eixo x. Então, significa dizer que essa temperatura ela vai ser negativa. Pela análise do gráfico, para 2,4 km, T vai ser menor que zero, ou seja, a temperatura ela é negativa. Vamos lá para a próxima? Letra C, dado o gráfico ali, né? A lei da função que associa a temperatura atmosférica T em graus centígrados à variação de altitude H em quilômetros E. Então, olha só, eu vou fazer só uma análise superficial sem fazer cálculos, tá? Aonde o gráfico intercepta o eixo X? No Y, desculpa, o eixo Y. No 15, não é? Então, o meu B da lei de formação, nesse caso, vai ser 15 positivo. Vamos fazer por eliminação? Pode ser a primeira, pode ser a segunda, a terceira não, a quarta não, a quinta muito menos. Porque na terceira e na quarta, a análise que ele está fazendo aqui é totalmente esdrúxula. Né? Na quarta aqui é muito louca. Né? Nesse caso aqui, a terceira, o meu B é zero.
E aqui o meu B é negativo. Então não me interessa que o B seja positivo. Aí eu paro para analisar o seguinte: o gráfico é crescente ou decrescente? Ele é decrescente. Da esquerda para a direita ele decresce. E se ele decresce, o que significa? Que o meu A ele é negativo. Então, das duas possibilidades aqui, ó, H é igual a menos 0,5T. Muito doido, ele está querendo que você escreva em função da temperatura em função da altura. Aqui ele estava fazendo a altura em função da temperatura. Então, morreu. Não precisaria nem ter analisado se era crescente ou decrescente, porque daqui está totalmente louco. Ele não está pedindo para analisar a altura em função da temperatura, mas sim a temperatura em função de quem? Né? Da altura. Então, a variável independente é o H, a variável dependente é o T. Então, nesse caso, a minha resposta vai ser a próxima. Então, isso foi a análise que nós fizemos, que foi basicamente o que eu escrevi aqui, né, que faz análise. Vocês podem olhar com calma depois, vocês vão prestar atenção do que eu estou falando para vocês, ok? Próximo. Seria a letra D. Na letra D, a temperatura nula corresponde à altitude aproximada de... Lembra aqui? Caso a temperatura nula significa dizer a temperatura é igual a zero. O Y é zero. Quando o Y é zero, onde o gráfico intercepta o eixo X. 30 sobre 13. Como eu falei para vocês, a temperatura de 30 sobre 3, nesse caso é zero. Tá? Então, a altitude, nesse caso, vai ser de quanto? 30 dividido por 13 dá aproximadamente 2,3 quilômetros. Certo? Então, 0 graus, ela está a 2,3 quilômetros em média. Então, a minha quarta alternativa é a alternativa verdadeira. Ok? 2,3 quilômetros. Só forçando você a trabalhar com a ideia de fração. Não vai dar uma fração exata, mas dá algo aproximado. Não é 0 km, porque vai 0 km que ele está ao nível do mar. Não é 11 km, que também é um absurdo. Não é 15 km, que vai estar muito mais alto ainda. 15 km, 11 km a temperatura vai ser menos 56,5 graus centígrados. Então, é um frio do cão, certo? Então, a resposta certa é 2,3 km. A temperatura é zero. Questão número 3. Paulo tem uma loja de manutenção de equipamentos eletrônicos. O preço P do conserto de um smartphone ou tablet é composto por um valor fixo de R$ 50 adicionado ao custo de mão de obra utilizada, que é função de tempo em horas de trabalho. Sabendo que a mão de obra custa R$ 30 por hora trabalhada, pede-se. Primeiro, a letra A. Dentre as opções a seguir, escolha aquela que expressa a lei de formação da função que representa a situação descrita acima. Então, aqui, a primeira. Mas por que você colocou essa primeira? Olha só, observe o seguinte. Vou colocar logo aqui, a análise. Você observa que ele tem um custo fixo. Esse custo aqui não independe da hora trabalhada. Então, o custo fixo é o meu B. Já que eu tenho, de forma geral, a nossa lei de formação sendo uma função linear, afim, quer dizer, a função afim, toda função afim vai ser isso aqui, y igual a x mais b. Esse é o meu valor fixo, meu b. Nesse caso, ele está dizendo que é igual a R$ 50. Olha só, o preço em função do tempo. Olha só, a terceira e a quarta opção é o tempo em função do preço. Então, esquece essa. Os quatro, vão por eliminação. Então, eu tenho aqui a primeira e a segunda e a terceira, que é o preço em função do tempo. Mas espera aí. Aqui eu tenho preço fixo, 30 e 30. O único que aparece com preço fixo, no caso aqui, quem é? É o 50. Então, de saída, eu já matava essa questão, sem fazer grandes cálculos. Só com essa observação do preço fixo pelas opções que eu estou analisando aqui. Porém, eu posso parar para analisar um pouquinho mais. O meu y vai ser a variável dependente, meu x, que vai ser o t, vai ser a nossa variável independente.
Como preço e custo, no caso, o fixo é 50, uma parte variável ligada ao tempo, mão de obra, 30 vezes T. Então, aqui ó, vai ser o meu A vezes a variável, o que no caso é o nosso tempo. Então, a nossa lei de formação vai ser igual a P igual a 30T mais 50, ok? Então, a primeira alternativa, a nossa alternativa verdadeira, que determina a nossa lei de formação, ok? Próximo. A letra B. Calcule o preço do reparo de um smartphone que levou 1 hora e 30 minutos, então ele está dando em hora e minutos, para ser consertado. Aí pede para você fazer o seguinte, coloque a sua resposta mostrando os cálculos. Então você tem o seguinte, uma possível solução. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a lei de formação, né, e calcular. Partindo da lei da função definida no item A, no item anterior, tem-se. Primeira coisa que eu vou fazer, 1 hora e 30 minutos, equivale ao quê? Eu transformei tudo para minutos. 1 hora e 30 tem 90 minutos. Transformando para hora, é pegar esse 90 e dividir por 60. Então, ficaria 1,5 horas, convertendo o tempo de minutos para horas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Muita gente errou, na hora que eu estava corrigindo a prova, exatamente isso aqui. 1 hora e 30, gente, não é 1,3, mas 1,5 hora. Ok? Substituindo esse valor em T, então P vai ser igual a 30T mais 50, P vai ser igual a 30 vezes 1,5, mais 50, que vai ser o valor fixo. Então, 30 vezes 1,5 vai dar 45 mais 50, o valor que vai ser cobrado do reparo, nesse caso, vai ser de R$ 95. Então, é bem simples. O cuidado que você teria que ter nesse item é você substituir a hora, 1 hora e meia, por 1,5, não 1,3, tá certo, gente? Porque 30 minutos equivale a meia hora, certo? Meia hora ou 0,5 hora é a mesma coisa que 30 minutos, ok? Substituir, o resto fica fácil, com uma continha simples e tranquila. Na letra C, Flores Bela pagou R$ 110 pelo conserto do seu tablet. Calcule o tempo em horas, para o reparo desse aparelho, mostrando de novo que você demonstra o cálculo. Então eu tenho o seguinte, gente, P é igual a 10. Substituindo na lei de formação, quem eu vou substituir? O T não, o T é tempo, ele está dizendo o custo, o preço. Nesse caso, o 110, eu tiro P e coloco 110 no lugar. Então ficaria 110 é igual a 30T mais 50. Passo o 110 para o segundo membro, ou passo 50 para o primeiro membro. Eu vou ter o seguinte, 30T é igual a 110 menos 60, menos 50, desculpa, que vai ser igual a 30T vai ser igual a 60. Então, aqui, ó, T vai ser igual a 110 menos 50 dividido por 30, que daqui vai dar 60 dividido por 30, o tempo vai ser igual a 2 horas. Ok? Então, T de tempo é de 2 horas. A nossa resposta vai ser 2 horas. Questão número 4. Um caminhão tanque com capacidade de 10.000 litros, inicialmente vazio, é carregado com gasolina à razão de 400 litros por minuto. A lei de formação da função que representa esse carregamento é dada por V igual a 400T. Tá? O tempo zero, não tem nada no caso no tanque. Onde V é o volume em litros de combustível e T o tempo em minutos gastos na operação. Pede-se. Letra A. Preencha os espaços em branco da tabela abaixo. Então, 5 minutos. Então, o tempo é dado em minutos. Então, cuidado com esse tipo de coisa, tá? São tempos 5 minutos. Equivale ao quê? Se eu vou tentar calcular, eu tenho o seguinte. Pela lei de formação, V é igual a 400 vezes 5.
Isso daqui, ó, 400 vezes 5 dá 2.000. Então, a resposta colocada em notação científica vai ser igual a 2.000 é igual a 2 vezes 10 ao cubo, 10 à terceira. Né? 8 vezes 10 à terceira é 8.000. Nesse caso aqui, ele quer saber quanto tempo gastou para chegar a 8.000 litros. Basta você igualar. Né? 8 vezes 10 ao cubo vai ser igual a 400t. Então, 8 vezes 10 ao cubo é 8.000 dividido por 400. Vai ser igual a 20 minutos. Está aqui, ó, 20 minutos. Completei, né, apresentando os cálculos. Na verdade, aqui não foi preciso colocar cálculo, bastava colocar as respostas. Tá? Ok? Agora, na letra B, construa o gráfico que representa o volume de combustível em função do tempo de carregamento, tomando base os pares ordenados da tabela abaixo. Ele pede isso aqui. Ó. A tabela abaixo ele dá 0, 0, tempo, volume, 0. 10 minutos, 4 vezes 10 ao cubo, que equivale a 4.000 litros, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar os pontos. Primeira coisa que eu faço é isso. Marco os pontos. Primeiro ponto, 0, 0. Está na origem. Volume 0, tempo 0. Ou tempo 0, volume 0. 10 minutos, volume 4.000. Ou 4 vezes 10 ao cubo. Eu marquei os dois pontos para eu determinar, já que é uma função linear, basta pegar e traçar. Aí, ó. Marquei primeiro os pontos, depois eu traço a nossa reta, que é a lei baseada na nossa lei de formação, que é uma função linear. Por que eu sei que é linear? Porque a minha lei de formação, no caso, é V igual a 400t. Então, o meu B é igual a zero. Se o B é igual a zero, a função ela é linear. Ok? Faço uma explanação sobre isso aqui no final. Foi o que basicamente que eu acabei de falar para vocês. Faço a marcação, beleza. Aqui eu faço uma ressalva dizendo que no item A. Não baseado no item A, baseado no sentido de, né, a lei de formação. Ok? Questão número 5. Raimundo possui um terreno na forma retangular com medidas de 15 metros de comprimento por 10 metros de largura, para a criação de cabritos. Ele pretende ampliá-lo de modo que o comprimento aumente 6 metros, mantendo a sua proporção original. Pede-se. Então é o seguinte, o desenho é esse aqui, ó, dado o terreno do Raimundo. Raimundo, dono do mundo. Nesse caso, comprimento 15 metros e largura 10 metros. Ah, mas como é que você sabe que eu poderia considerar a largura esse lado e comprimento esse lado se eu estivesse olhando daqui para lá? Só que ele está dizendo aqui para você, ó, o comprimento é 10 e a largura é 15. Baseado no terreno que está aqui, ó, comprimento 10, largura, no comprimento 15, largura 10. Então está lá, ó, colocado aqui, ó, os cabritos colocados. Só que ele quer ampliar. Ampliar de quanto? 6 metros. Né? Aí ele pergunta, na letra A, calcular a razão entre largura e comprimento do terreno. Então, eu tenho que manter essa regrinha aqui, ó, largura por comprimento. O maior parte dos erros que eu vi nessa questão é o pessoal colocando comprimento por largura. Eu vou manter a ordem. O meu numerador da razão vai ser largura, o meu denominador vai ser o comprimento. Então, como é que vai ficar isso? Desse jeito. Ó. A razão largura por comprimento, 10 por 15. Então, a razão é de 2 para 3. Já na letra B, ele pede assim, para evitar que os cabritos fujam, o terreno ampliado deverá ser cercado com uma tela de alambrado, sabendo que a tela de alambrado é vendida em rolos de 35 metros. Calcule a quantidade mínima de rolo que Raimundo deverá adquirir no comércio local. Então, pedindo para mostrar também nesse caso aqui. O que eu tenho que observar o seguinte nesse problema, gente? Ele ampliou, não é? Para colocar cerca, ele ampliou do comprimento de 15, colocou mais 6. Nesse caso, ele obteve o quê?
21 metros de comprimento, no comprimento da cerca, certo? Baseado nisso, eu posso, por regra de 3, determinar qual vai ser a largura. Então, a regra de 3 montada vai ser o quê? 2 para 3, assim como a largura, né? 2 para 3, para o comprimento, vai ser de, no caso, de x para 21. Feito essa operação, fazendo cruz credo aqui, eu vou ter que x vai ser igual a 2 vezes 21 sobre 3, ou seja, 42 dividido por 3 vai ser igual a 14 metros. Então, no caso, aumentou, né, 4 metros. Então, o comprimento vai ser de 4 metros. Ah, mas ele quer saber quanto ele vai gastar, né, ou quantos rolos ele vai precisar no mínimo de quantos rolos. Para isso, eu preciso calcular o perímetro. Então, eu tenho, num retângulo, dois lados de 21, dois lados de 14. 21 vezes 2 dá 42. 2 vezes 14 vai dar 28. Somando isso, eu tenho 70 metros. Logo, cada rolo tem 35 metros, pela observação que ele faz aqui. Ó, 35 metros. Então, ficaria 35, né, 70 dividido por 35, isso vai me dar 2 rolos. Então, o alambrado ele vai precisar, no mínimo, de 2 rolos. Ok? Então, a resposta, 2 rolos de comprimento para formar o alambrado. Ok? Questão número 6. 3 terrenos A, B e C estão localizados entre as ruas Bahia e Rio de Janeiro. E, conforme o desenho, formam retas paralelas cortadas por transversais. No caso, as transversais, vocês vão ver no desenho, são as ruas Bahia e Rio de Janeiro. Utilize o teorema de Tales e conhecimentos abordados sobre razão e proporção para responder as questões abaixo. Okay? Então, na letra A, ele dá o terreno aqui, ó, olha o desenho aqui. Ó. Eu tenho a rua Bahia e a rua Rio de Janeiro. Então, eu tenho essa reta, que é a lateral da rua Rio de Janeiro, e esta reta, que é a lateral da rua Bahia. Tem o terreno A, B e C. Okay? Se o proprietário do terreno A quiser construir um muro para fechar a parte do terreno, que fica de frente para a rua Rio de Janeiro, quantos metros de muro serão necessários na construção? Então, observe o seguinte, gente. Aqui, o terreno A. Um dos lados lá da Rua Bahia, ele tem comprimento igual a 15. O outro, 20. O outro, 25, seria no terreno C. Aqui ele está dizendo, olha, observa, aqui ele está dizendo que tem um quadradinho. O que ele está dizendo com isso aqui? Que essas retas, ou esses segmentos de retas, são perpendiculares à Rua Bahia. Se eles são perpendiculares à Rua Bahia, significa dizer que cada uma dessas retas, esses segmentos de reta aqui, são paralelos. Então, as retas transversais são a lateral da Rua Rio de Janeiro e a lateral da Rua Bahia. Então, são paralelos. Então, aí eu posso visualizar o teorema de Tales. Visto o teorema de Tales aqui, ó, retas paralelas cortadas por transversais. Certo? Então, retas paralelas cortadas por retas transversais, ruas transversais, retas, no caso, ruas aqui, né? Geram segmentos homólogos proporcionais. Ó, x é homólogo a 15, 28 é homólogo a 20, y é homólogo a 25. Então, com isso, eu posso chegar e tentar calcular o que vem depois. Ó. Por que eu vou utilizar esse 28? Porque a minha razão aqui, eu consigo tirar a razão de proporcionalidade. 28, que no terreno B está para 20, assim como x está para 15. Então, faço o cruz credo aqui, ó, produto dos meios, 20 vezes x, é igual ao produto do extremo, 28 vezes 15, que vai ser igual a 420 metros. Ok? Feito isso, x vai ser igual a 420 dividido por 20. Nesse caso, vai ser igual a 21 metros. Bem simples, bem tranquilo de resolver. Então, será necessário construir 21 metros de muro no A, voltada para a rua Rio de Janeiro. Na letra B, você tem o seguinte.
É verdade afirmar que a soma das frentes dos terrenos A, B e C, que estão voltadas para a rua Rio de Janeiro, né, tem 88 metros. Justifique sua resposta, justifique a resposta, no caso. Né? Nesse caso aqui, o que você vai ter? Nós calculamos que o valor de x vai ser igual a quanto? 21. Aí eu vou calcular o valor de y. O princípio é o mesmo, 28 está para 20, assim como y está para 25. Lembrando que eu estou indo do quê? Da rua Rio de Janeiro para a rua Bahia, da rua Rio de Janeiro para a Bahia, da rua Rio de Janeiro para a Bahia. Se eu fizer o inverso, da rua Rio de Janeiro para a Bahia e depois da rua Bahia para o Rio de Janeiro, e deu problema. A proporção vai ser montada errada. Então eu tenho que manter a coerência. Ok? Então, da rua Rio de Janeiro para a Bahia, da rua Rio de Janeiro para a Bahia. 28 está para 20, assim como o y está para 25. Fiz o cruz-credo, né? Então ficaria produto meio igual ao produto dos extremos, 20y e não 20x aqui, tá? Houve um erro de digitação. 28 vezes 25 vai ser igual a 700. Y vai ser igual a 35 metros. Então esse valor de y é igual a 35. Então se eu somar 21 mais 28 mais 35, isso vai ser igual a 84. Então, a afirmativa que ele está colocando vai ser igual a 88 metros, ela é falsa. Não, não é verdade. Que a soma é 88 metros, e sim 84 metros, conforme o cálculo acima que a gente acabou de colocar. Simples assim, tranquilo de se fazer. Ok? Normalmente, questão número 7, né? Normalmente, em obras com sustentação em madeira, é muito utilizado a sustentação triangular, conforme figura abaixo. Antes de colocar a figura abaixo, ele está dizendo o seguinte, eu vou colocar a figura logo no slide seguinte. João, pedreiro de muita eficiência, foi chamado para consertar o telhado de uma casa e deparou-se com uma peça de ligação totalmente podre pela ação dos cupins. Ele já sabia a medida das suas peças de madeira. Mas, por motivo de segurança, naquele momento não havia condições de tirar a medida da peça de ligação, que estava podre. No caso, se eu mover como desenho, que vai ser a nossa hipotenusa do triângulo em questão. Como era bom em matemática, lembrou-se imediatamente do teorema de Pitágoras e utilizou-o para calcular a medida da peça que precisava ser comprada. Qual foi a medida encontrada? Solução: mostre os cálculos e marque a única alternativa correta. Então, assim, ó, se eu observar aqui, ó, o que nosso amigo lá, o pedreiro, que no caso aqui, seria mais interessante chamar-se de marceneiro, ele quer calcular o valor dessa peça. Então, você observa aqui, ó, que esse triângulo em questão é um triângulo retângulo. Ele tem a medida de um dos catetos, que vale 150 centímetros, e o outro cateto de 200 centímetros. Então, ele está pegando essa aqui, ó, essa peça de ligação, que é a nossa hipotenusa, que é oposto ao lado, né, oposto ao ângulo de 90 graus, a nossa hipotenusa. Então, ele está chamando isso aqui de peça de ligação. Então, a resposta deu o quê? 2,5 metros. Mas espera aí, como é que você sabe isso? Vamos lá, calcular? Utilizando o teorema de Pitágoras, chamando de peça de ligação de x, né, onde x é a nossa hipotenusa, 150 centímetros ao quadrado mais 200 centímetros ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 150 vai ser igual a 22.500 centímetros e 200 vai ser igual a 4.000 centímetros quadrados. Então, x ao quadrado vai ser igual a 62.500 centímetros quadrados. Ou x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 62.500 centímetros, que equivale a 250 centímetros. Aí você vai procurar aqui na resposta. Tem alguma resposta com 250 centímetros? Não. Tem 2,5 centímetros, absurdo. 25 centímetros, 250 centímetros, né? Impossível calcular? Não, nós acabamos de calcular aqui. Ó. Só que a resposta está sendo dada em metros aqui. Ó. 250 centímetros equivale ao quê? Dividindo tudo isso aqui por 100, 2,5 metros. Então, a nossa resposta é a letra B,
de Boston. Tá, questão número 8. Na questão número 8, observe a ilustração à esquerda e compare com o modelo matemático à direita. Então você tem isso aqui, ó. Meio doido, eu não consigo visualizar muito no desenho. Porém, o modelo matemático está sendo colocado aqui dessa forma, né? Foi dado uma facilitada para vocês, relações métricas no triângulo retângulo, né? Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Quadrado cateto é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Altura relativa à hipotenusa, tá? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Aqui, no famoso teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E a hipotenusa é igual à soma das projeções. Tá? Aí então faz a observação no texto. O engenheiro resolveu, então ele fala tudo sobre isso. Julga as afirmativas abaixo como verdadeira ou falsas. Ok? Então, a gente vai fazer essa observação. Vamos lá analisar então? Então, a primeira afirmação, né, é caso o produto A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura for igual a 22, podemos afirmar que, né, o produto de B vezes C também é igual a 22. Foi a primeira observação que nós fizemos lá, né? O produto dos catetos é igual à hipotenusa vezes a altura. Então a afirmativa ela é verdadeira. Se uma é igual a 22, a outra obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? Também igual a 22. Aí depois, se o engenheiro considerar que a altura ao quadrado é igual a 144, né, então a medida m vezes n, altura ao quadrado é igual a 144. Quem é m vezes n? São as projeções do cateto. Ela será menor do que 144. A afirmativa é falsa, ela vai ser igual, né? Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, nesse caso, é igual a 144, certo? Essa afirmativa aqui. Portanto, a afirmativa ela é falsa. Então, substituindo, como ele está pedindo no enunciado, substituindo a parte grifada, menor que, né, igual a 144. Terceira afirmação. Né, caso a medida de A igual a 90 e M igual a 40, então a medida de B será igual a 60. Então, qual relação que eu vou usar? Busca lá em cima. B ao quadrado é o cateto ao quadrado é igual a A vezes M. Então, qual o valor de A? 90. Qual o valor de M? Igual a 40. Basta substituir aqui, ó. 90 vezes 40 dá 60 ao quadrado. Tá? Então, nesse caso aqui, não ficaria assim, ó. B ao quadrado vai ser igual a 90 vezes 40, que vai dar 3.600. Raiz quadrada de 3.600 vai ser igual a 60, ok? Bate, beleza, aqui, ó. Comparando o que ele colocou, que 60 ao quadrado dá 3.600, 90 vezes 40 também dá 3.600. Então, a afirmativa ela é verdadeira. E a última afirmativa que ele coloca aqui é a seguinte: se a medida de A é igual a 50 e B é igual a 30, então C vai ser igual a 35, pois, pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, usar aquela tríade, né? 3, 4, 5. Se eles são proporcionais a isso, né? Para o A, que seria o nosso 5, a nossa hipotenusa, baseado na tríade, então pegar 5 e multiplicar por 10, eu chego a 50. O ovo cateto, 3 vezes 10, vai ser igual a 30. E, nesse caso aqui, ó, o 4 ficaria sobrando. 4 vezes 10 daria 40 e não 35. Então a afirmativa é verdadeira. Porém, eu também posso aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é 40, um cateto é 30, vou calcular o C. Né? Então, 50 ao quadrado, 2.500. 30 ao quadrado, 900. C ao quadrado vai ser igual a 2.500 menos 900, dá C ao quadrado vai dar 1.600. C vai ser igual a raiz quadrada de 1.600, C igual a 40. Então, a afirmativa ela é falsa. E o C, obrigatoriamente, tem que ser substituído, no caso aqui, ó, C igual a 35, C igual a 40. Simples assim, bem tranquilo. Ok? E chegamos à questão de número 9.
né? Lebenk, aluno muito estudioso, né, de uma escola, aprendeu numa aula de matemática semelhança de triângulos. Resolveu colocar seu conhecimento em prática. Lebenk, né, não sei como eu pronunciei isso aqui, né, queria muito saber a altura de uma árvore que existia na rua, utilizando o modelo matemático para, apresentado na figura ao lado, calcule a altura da árvore, no caso, para ajudar nosso amiguinho ali. Né? Então ele pede também, além de marcar a resposta certa, ele pede que você faça o quê? Ele pede que você mostre o cálculo. Então, é um score pela resposta certa e 3 scores, né, já que são 4 scores na questão, 3 scores para a nossa justificativa. Como é que ela vai ficar? Né? Utilizando semelhança de triângulo. Primeiro passo, eu tenho o que observar que esses dois triângulos são semelhantes. Como é que eu observo que eles são semelhantes? Ao triângulo maior, esse triângulo maior, né, tem um ângulo comum, que é o ângulo beta aqui, que vale, que eu não sei qual é o valor, né, mas é um ângulo comum. Do triângulo menorzinho aqui assim, ó, esse triângulo menor, que também tem esse ângulo comum. E esse ângulo desse lado, dessa altura que ele colocou aqui, ó, né, com o horizonte, um ângulo de 90 graus, e esse ângulo alfa aqui, ó, também é igual a 90 graus, que é a altura da árvore. Ok? Feito isso, ele dá esta medida, a medida do ponto que provavelmente o observador está, até esse ponto inicial, que diz que é 4 raiz de 3 metros. E diz também que a distância desse observador até a árvore é de 22 metros. Se eu tenho e consigo observar, pelo caso ângulo-ângulo, né, que esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior, e é claro que é pelo caso ângulo-ângulo, ângulo comum aqui aos dois triângulos e um ângulo posterior aqui, né, que são ângulos de 90 graus, é um caso de semelhança. Então, os dois triângulos são semelhantes. Se tem triângulos semelhantes, os lados são homólogos, são proporcionais. O que eu digo com lados homólogos? Lados correspondentes. Esse lado é correspondente, 4 raiz de 3, é correspondente ao lado de 22 metros. Essa altura de 2 metros, 2,4 metros, é correspondente à altura da árvore, que eu não sei quem é que eu vou chamar de x. Então, daí, né, x, que é a altura da árvore, está para a altura desse anteparo, desse poste, ou desse poste que ela colocou como altura, 2,4. Né? Da mesma forma que do triângulo maior para o triângulo menor, 22 está para 4 raiz de 3. Logo, o próximo passo é fazer o quê? Produto do meio igual ao produto dos extremos. Então vai acontecer o seguinte. Tá? Vai ficar, né, 22, x está para 22,4, 22 está para 4 raiz de 3. Feito isso, eu tenho... Ela simplificou, não tinha necessidade de fazer isso não, mas ela tentou simplificar. Então, seriam respostas possíveis aqui, a proporção que poderia ser montada. Então, feito a simplificação, feito o cálculo, eu posso colocar, ó, x está para 2,4, assim como 11 está para... Ela foi racionalizar, né? Então, racionalizou e chegou à conclusão que x vai ser igual a 4,4 raiz de 3. Só fazendo os cálculos simples de fazer. Logo, a minha resposta é a letra D de dado, ou D de doido. Ok? Questão número 10. Né? Associe a coluna da direita com a coluna da esquerda, de acordo com o conhecimento abordado sobre semelhança de triângulo. Então, essa é a nossa última questão. Preencha com traço, caso não tiver como associar. Observe que cada caso pode ser associado a, no máximo, 2, né, definições ou imagens. Okay? Então, a primeira coisa que ele coloca são as observações, os casos. Primeiro caso, semelhança, lado, ângulo, lado. Segundo caso, semelhança, ângulo, ângulo. Terceiro caso, semelhança, lado, lado, lado. Okay? Nesse caso, lado, 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 são casos de proporcionalidade. Então, primeira observação. Tá? Dois triângulos têm 3 pares de lados correspondentes proporcionais. Então, esses triângulos são semelhantes. Então, nesse caso, a afirmativa é essa. Né? Qual caso vai ser? Lado, lado, lado. Tem 3 lados proporcionais
Né? Então, o caso de semelhança é o caso 3. A próxima. Se dois triângulos têm dois pares de lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes por esses lados congruentes, então esse triângulo será semelhante. Então, o primeiro caso, lado, ângulo, lado. Então, os lados formam esse ângulo, e os lados são proporcionais. Ângulos congruentes e são proporcionais. Então, a primeira afirmativa, lado, ângulo, lado. A terceira observação. Se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, com a mesma medida, então esses triângulos são semelhantes. Então é o caso 2, né? Ângulo, ângulo. Então, 2. E por último, eu coloquei bem aqui, porque não ia ter espaço para colocar aqui do lado. O que você observa nessa figura? Ele tem o ângulo A e a linha. Então, aqui, ó, essa representação do desenho, ele está dizendo para você que esses dois ângulos são congruentes. Da mesma forma que o ângulo B e o ângulo B', eles são, colocado dois arcos aqui, tá vendo? Dizendo para você que esses dois arcos são congruentes. Então, caso, ângulo correspondentes congruentes. Então, caso 2. Tá certo? Ok, gente? Bem simples, bem tranquilo de observar. Então, a maior parte do pessoal das provas que eu corrigi acertaram essa questão. Ok? Gente, por hoje é só. Deixo para vocês os meus bons sentimentos, as minhas boas palavras, os meus bons pensamentos são sempre, sempre, sempre para vocês. Então, obrigado. Fui.